Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. E hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo. Estamos gravando aqui mais ou menos cerca de início de agosto, por aí, primeira quinzena de agosto, melhor dizendo. Esse programa vai ao ar na primeira quinzena de setembro, mas a gente não vai falar sobre o agora, a gente vai falar sobre o futuro, de 2023 em diante, tá? Que Brasil nós teremos? Estou aqui hoje com o Evandro Luiz Velk. Fala, meu povo, tudo bem? Hoje estou empolgado. Alexandre Araújo de Menezes. De volta para o futuro, presente. Demente. E com a presença mais que especial do cara que faz tempo que não vem aqui com a gente. Grande pessoa, grande cara, grande testa. o rei das arrobas. Grande Estevão. Estevão, prazer te ter aqui de novo, cara. E aí, um prazer estar aqui de volta. Fazia tempo mesmo, hein? A mulher liberou, ele pôde vir. Então, vida de casado é difícil. Por isso que eu deixo isso para vocês, corajosos. Galera, o episódio vai ficar disponível nos principais agregadores de podcast, também no YouTube. Se inscreva no nosso canal no YouTube, curta o nosso conteúdo, compartilhe, siga a gente também no Instagram, isso ajuda muito a gente, tá? E então vamos lá. Estevão, a gente, como eu falei, a gente está aqui em agosto, tal, tem as pesquisas aí, às vezes as pesquisas refletem o que acontece, às vezes não. Aquele episódio que você participou junto com o André, vocês falaram bem, a pesquisa ela retrata bem um momento, né, que é esse momento agora, a gente não sabe como é que vai ser daqui a 2 meses, mas vamos lá para frente, tá? Teve a posse em 1º de janeiro, seja de quem for. Que Brasil nós teremos ano que vem, Estevão? Falar do futuro é sempre difícil, né? Porque tudo pode mudar. O pessoal que elegeu o Bolsonaro em 2018 esperava uma coisa, se a gente viu o que aconteceu esse ano. E principalmente, como só a partir do dia 16 de agosto a gente vai ter acesso ao plano de governo de verdade dos caras, tudo que a gente tem hoje é o que eles falam pro próprio eleitorado. Mas acho que já dá para falar que a partir do ano que vem o presidente ou vai ser o Bolsonaro ou vai ser o Lula, não tem muito mais espaço pra gente além disso daí. O Ciro Gomes, que é o terceiro colocado, tá lá atrás, a terceira via com a Simone Tebet nem pontua direito. Então a gente vai ter, de qualquer jeito, se tudo continuar do jeito que tá agora, um presidente reeleito ou um presidente em terceiro mandato, que seria o Lula. O presidente que vai pegar o ano que vem, 2018 a gente teve, o Temer conseguiu controlar a inflação, conseguiu baixar os juros, o Lula quando pegou o governo lá em 2002, que ele pegou, o FHC também tinha conseguido controlar um pouco a economia. Ano que vem a gente vai estar pós-Covid, pós-crise econômica global, e com o legislativo controlando mais de 50% do orçamento, então o presidente vai ter poder para fazer quase nada, ainda mais que o Bolsonaro liberou um monte de coisa, orçamento secreto, esse tipo de coisa, para dar mais poder ainda para eles. Então a gente vai ter uma situação completamente nova para os dois, que pegaram um país mais ou menos nos trilhos. Então vamos ver. Eu acho que o governo que vem vai ser pior do que esse ainda, independente de quem for eleito. Você não acha? Então a gente não tem esperança. Melhora. Eu acho que principalmente o governo Bolsonaro fez um esforço muito grande para dar mais poder pro Congresso do que deveria, mas isso aí começou com o Temer. O Temer sempre foi parlamentarista, ele sempre achou que o Congresso devia comandar o Executivo, então ele começou a dar mais liberdade, né? Começou a falar sobre orçamento impositivo, que o presidente ia ser obrigado a dar poder a dar emenda parlamentar para o Congresso, antes ele não era, então agora o Congresso tem um poder muito grande sobre o orçamento, e se o Congresso tem um poder muito grande sobre o orçamento, mesmo que o presidente tenha ideias boas, ele não vai ter tanto dinheiro para fazer o que ele quer, seja para, sei lá,
controlar o preço do petróleo, igual fizeram nos governos petistas, que eles subsidiavam, então conseguia congelar. Isso aí custava uma grana absurda, eles não têm tanta grana para fazer isso agora. Ou para investir em educação, igual o Bolsonaro queria, em escola cívico-militar, isso aí custa muito dinheiro também, não vai conseguir. Vai ter um presidente que vai ter que se arranjar muito mais com o Congresso a partir do ano que vem. Então, acho que, independente de quem ganhar, isso aí vai ser o maior ponto. O Congresso vai ter um protagonismo histórico, desde a redemocratização, porque eles estão com um poder muito grande agora. Mudamos o sistema, então? O Brasil, ele tem uma coisa divertida, que é cíclica, né? Sempre tem um presidente muito forte, o Congresso começa a ganhar força, o Congresso fica muito forte, e aí, ou vira uma ditadura, ou vira um impeachment. A gente eu achei que o impeachment ia vir nesse ano de 2019, 2020, mas a gente sempre tem esperança de que a política fique mais interessante daqui pra frente, né? Velk. Então, Estevam, vamos falar do orçamento impositivo. Ele começou, na verdade, quando o Cunha decidiu... eu vou falar uma palavra mais... O impeachment técnico-jurídico que teve, né? Que ele começou, o legislativo é dependente do executivo, ninguém vai votar contra para não ter as torneiras fechadas. Aí o Rodrigo Maia, colocou as emendas também. Antes foram as emendas individuais, depois foram as emendas de bancada. E agora se cogita fazer as emendas do orçamento secreto, que é as emendas de relator, que é a emenda PIX, que cai direto, nem que passa, difícil o TCU conseguir registrar e tudo mais, que está dando esse superpoder para o nosso atual presidente da Assembleia, né? Do Congresso Nacional. Enfim, a última aprovação que ele fez foi essa tal PEC Kamikaze, PEC Medinho do Lula, sei lá o quê, que tinha estimado um custo de 40 bilhões em 2022. Só que já sabemos que vai ter um rombo de quase 300 bi por causa dessas medidas. Por quê? A antecipação de receita, a compensação de impostos que teve, elas vão pôr ano que vem. E isso vai diminuir o orçamento da União, acho que dá 5% pelo menos. O que a União teve para gastar em 2022, ela vai ter de 5% a 10% menos para 2023. Ou seja, independente de quem for eleito, ele vai pegar menos dinheiro do que teve em 2022, que já não foi um ano lá essas Brastemp. Isso posto, se o Lula ganhar, ele não vai conseguir entregar nada no primeiro ano. E se o Bolsonaro ganhar, ele vai ter que aplicar algumas medidas impopulares, como aumentar impostos, alguma coisa assim, para equilibrar esse orçamento, senão não fecha as contas. E isso, na sua opinião, não pode gerar uma ressaca após a eleição? O cara confiava que ia ter um sucesso imediato, que o Lula ganhasse a situação ia melhorar. Se o Bolsonaro ganhasse, a situação ia melhorar. E ter um desânimo, assim, sei lá, desânimo coletivo. O que você pensa sobre isso? Eu acho que vai ter. Os 100 primeiros dias de governo, o pessoal chama de lua de mel, porque o cara acabou de ser eleito, ele vai ter apoio popular para passar as coisas que ele quiser. É nesse momento, geralmente, que os presidentes eles conseguem aprovar as coisas mais impopulares, porque o Congresso ele vai aprovar qualquer coisa que eles fizerem, porque afinal eles foram eleitos com a maior parte do voto, e se eles forem contra, eles perdem popularidade. Só que o Bolsonaro, ele não tem nada para reformar, né? O cara tá fazendo as mesmas promessas que ele fez em 2018, então eu já ouvi ele falando sobre o imposto de renda, ele vai... Nossa, eu até esqueci o nome que era, mas hoje o imposto de renda tá muito defasado. Ele falou de reforma tributária, que ele não fez também esse ano, eu duvido que ele vai fazer. Em 2018, 2019 ele perdeu essa lua de mel com besteira também. O Lula... O maior problema do Lula é que ele não tem tanto projeto de governo que ele quer fazer, né? Ele não tem muitos... Ele nunca disse, eu quero fazer uma reforma disso, reforma daquilo, que precisa de tanto dinheiro para passar. O problema maior do Lula é que algumas votações que são populares com a base dele, mas que são impopulares de modo geral, que isso daí ele provavelmente vai fazer a passos rápidos nos primeiros dias, que é a reforma regulamentação da mídia, aliás...
reforma do judiciário, que em 2018 estava no plano de governo dele, e acredito que ainda seja uma ideia, porque o Lula ele se ferrou demais na mão do judiciário lá em 2016, né? Foi preso e tudo mais. O Bolsonaro, acho que ele tem menos chance de fazer as coisas do que o Lula. O Lula, as coisas que ele quer não dependem tanto de dinheiro. O Bolsonaro, ele só está pensando em imprimir dinheiro e fazer reforma e fazer infraestrutura. O Bolsonaro é desenvolvimentista, né? Ele é militar. Militar gosta de fazer estrada, militar gosta de fazer ponte. E o Bolsonaro tem dificuldade de pensar fora disso. Tanto que o ministro mais forte do governo dele era o Tarcísio Freitas, que saiu agora. Então acho que dinheiro vai ser mais problema pro Bolsonaro que pro Lula. O Lula ele tá mais no campo da ideologia, mais no campo de reforma pro eleitorado, e o Bolsonaro tá mais no campo de desenvolvimento, de mostrar serviço, assim, fazer estrada. Posso continuar? Nessa teoria, eu sempre vi o Lula dessa forma também. Ele vai chegar meio para desforrar, né? Só que o fato dele chamar o Alckmin para compor, não tá querendo falar assim, viu? Eu tô fazendo uma nova carta pro brasileiro. Daqui, o que foi, vamos fazer diferente? Não é essa a imagem que ele tá tentando vender, pelo menos? Então, parece que é essa a imagem que tá tentando vender mesmo. O Alckmin é um nome moderado, né? Apesar de que eu vi que os petistas não gostaram muito, os petistas esperavam o Lula mais radical. Mas a gente só vai saber quando for eleito. Ele pode muito bem se eleger com o Alckmin de vice, mas o vice no Brasil não tem absolutamente poder nenhum. Uma vez que ele tá lá no poder, é vida que segue. Uma das coisas que pega é que tem a federação esse ano. Eu não me lembro qual que é a federação do PT, era PT, PV, Rede, PCdoB, etc. Esses partidos vão ter que votar junto com o PT esse ano. Então ele vai ter um congresso mais... Um seguro impeachment, pelo menos, né? Pelo menos um seguro impeachment, exatamente. Se a federação falar que vai votar daquele jeito, vai votar daquele jeito e ponto. Antes, quando era só coligação, não tinha isso, era só durante a eleição. Agora os próximos 4 anos de mandato, o Lula ele vai ter uma bancada maior do que ele teria se fosse só o PT. Então ele vai ter mais força, mesmo que ele abandone o PSB, que não faz parte da federação, mas que é o partido do Geraldo Alckmin, que eu vi agora que a esposa do Mário França vai ser a vice do Haddad. Então, essa aliança com o PSB, que é uma bancada enorme, também é só durante a eleição. Pode ser que depois o Lula só tá aqui o dane-se no PSB, mas ele tá mesmo com um discurso mais moderado. A gente tem que ver se dura. O Bolsonaro também entrou com um discurso moderado, né? Anticorrupção, anti tudo, com o Moro no ministério, e por aí vai. A gente viu no que deu. Vamos ver qual vai ser o estelionato eleitoral desse ano. É exatamente isso. E eu não tô nem falando de candidatos, né? Tô falando, já sabemos que vai ter o estelionato eleitoral, a gente sabe o tamanho. A gente não sabe no que eles estão mentindo, mas que eles estão mentindo, eles estão. Alexandre. Esse negócio de mentindo aí, né? É o que o poeta falou lá, né? Você chega em casa, dá uma surra na sua mulher, você não sabe você não sabe o que tá batendo, ela sabe o que tá apanhando. Mesma coisa o político, tu não sabe o que tá roubando, mas tu sabe o que tá roubando. E no lance aí do futuro do Brasil, governo de sucesso, vamos ter o presidente do executivo, o presidente do Senado, né, o Mourão, e aí o Mourão vai controlar talvez o STF, com pedido de impeachment, né, dos ministros, vai ser bom, vai ser divertido ano que vem. Se não der ele, por um absurdo assim, não tem a menor chance, né, mas se não der, vai virar o quê? O Brasil vira Argentina, não tem outra saída. Congelamento de preço, roubalheira, mandar dinheiro lá para países amigos, é isso que vai acontecer. Quer dizer, aconteceria, né? Delcídio do Amaral, esses nomezinhos, dinheiro em quarto escondido, essas coisas. Uhum. Beleza. Sim. Eu tava conversando hoje com a patroa, eu falei assim, o Alexandre tá lá pra zoar com a minha cara, fazer piada e fazer profetagem. O resto não tá nem aí com nada. Adivinhona. Mas assim, falando em Supremo, nós temos hoje não, ó, Fux tem 71, não vai dar pra ser renovado até lá, né? Rosa Weber tá com 70, vai fazer 75, vai cair. O Cássio Marques vai ficar mais 25 anos lá. André Mendonça também. Gilmar Mendes, o Eterno, tá com 68. Tem mais 2 mandados lá. Quero ficar velho, não, mano?
Não, impressionante. Lewandowski, são 2 ministros que vai sair. Carmen Lúcia não. Dias Toffoli 54. Bom, tem 2 ministros para substituir. Se Bolsonaro ganhar, ele consegue 4 votos teoricamente, porque o André Marques já mostrou que ele tem uma certa autonomia, né? Mas isso já pode gerar um peso nas decisões que ele precisa, né? O que vocês pensam nesse sentido? Hoje quem controla o Supremo está controlando toda a pauta do Brasil. O Supremo ele está com um poder bem desmedido. Ativista, né? Vamos falar assim. Bem ativista, né? Isso aí não é nem tipo discurso bolsonarista, discurso sulista, realmente tá passando um pouco, passando bastante do que eles deveriam poder fazer, mas se o Bolsonaro conseguir, ele ainda não vai ter maioria. Então, a não ser que ele consiga convencer algum ministro a mudar de lado, porque hoje eles são bastante putos com o Bolsonaro, né? Não para menos. O Bolsonaro passou bastante tempo cutucando, ele ainda vai ter minoria no próximo ano. Se o Lula ganhar, ele vai manter a maioria dele por muito mais tempo, porque sai agora 2 ministros em 2023, depois é só 2028, se eu não me engano, que o pessoal sai. Isso. Mas isso se o Congresso não dá aquela tapetada que eles fizeram com a Dilma, foi do governo Dilma, que eles aumentaram o tempo de aposentadoria para ela não poder indicar mais ministros, e agora estão falando em diminuir o tempo de aposentadoria de novo. Então tem que ver, a Câmara também tá de olho nisso daí, a Câmara quer ter poder sobre a indicação de ministro também, porque no fim das contas passa por eles também. A gente esquece que o Bolsonaro ele teve que fazer um monte de acordo para passar o Mendonça, quase que eles falaram que ia ficar segurando o nome do Mendonça até 2023 para o próximo presidente escolher. Inclusive pro STJ, tem 2 ministros que já estão para ser votados, inclusive tem rusgas. Isso era uma coisa que daria impeachment. Aquela história do... Como que chama o ministro lá? O Nunes Marques. Nunes Marques falando que ameaçou, queria o nome. Isso é coisa de republiqueta. Mas estão segurando os 2 nomes e eu acho que vão votar só depois que ele for definido o presidente. Isso daí é absurdo. O cara do STF ameaçando, na moral, não, vai escolher quem eu quero. Assim, num país sério, o Senado já teria se mobilizado em volta disso, mas aqui no Brasil a gente nem fala sobre. Isso, tipo, esse é realmente a intervenção de... assim, pode parecer para as pessoas que nos ouvem, que viu, tanta coisa que ele mandou liberar o negócio da pandemia, agora estão falando de ativismo, isso aí é o mais ativista de tudo. Você está interferindo na indicação do que o chefe do executivo pode fazer. E engraçado, e por coincidência veio do próprio indicado dele. É muito louco pensar nisso. O Brasil não é para amadores, não, cara. Não é, cara. Nada que a gente espera acontece aqui no Brasil. Cara, depois que eles sentaram em toda, como é que eu vou falar, na segurança de estar lá como ministro, cara, esse cara bota a asa de fora mesmo. Entendeu? Ele entendeu que falou, pra eu sair daqui tem que acontecer algo inacreditavelmente inacreditável. Entendeu? Tô falando dos ministros do STF. Então os caras botam a asa de fora mesmo. Porque você imagina o tamanho do telhado de vidro que todos os deputados e senadores têm, você tem uma segurança jurídica que você vai poder derrubar um ministro e não vai acontecer nada com você no futuro. Tem que ser punk, hein? O Estevão, agora mudando um pouco, e como que você acha que vai estar assim um ambiente, cara? Vamos supor, dessa polarização que a gente está vivendo. Não é bem a polarização, mas você não pode levar a ferro e fogo a questão dos polos, porque não estão nos mesmos polos, né? Não estão em polos opostos, né? Então é torcida por 2 caras, né? Sim. Colocar assim, porque polo seria, um tinha que estar numa ponta, outro na outra, e vamos colocar assim, o Bolsonaro fica mais à direita, bem mais à direita lá, e o Lula fica mais pro meio, assim. O Lula não é aquela esquerda, hoje em dia não é mais aquela esquerda, né? Podia ser lá em 89, hoje em dia ele não é mais. Ele é mais PSDB do que PT hoje em dia, vamos colocar assim. Mas como é que você acha que vai ser? Ele foi bem pragmático, né? Vamos falar assim. Como é que você acha que vai estar um ambiente assim, cara? Tem aumentado a violência, o cacete, a gente tem aquele exemplo lá do que aconteceu no aniversário lá,
porra, tem ataques com... O cara jogou bomba no comício do PT, o outro foi com drone, jogou não sei o que lá. Tem o lance da facada, que a gente não pode esquecer também, né? Teve uma facada, entendeu? Num candidato à presidência da República. Como é que vai estar o ambiente do Brasil com um resultado para um ou para outro, cara? O que você acha, né? De qualquer jeito a polarização vai piorar, porque apesar pode até falar que o Lula e o Bolsonaro não são polos opostos, eu acho também que não são, eles são mais parecidos do que a gente se dá conta. O eleitorado é ou aquele cara lá de óculos escuro, com um carro 4x4 todo adesivado e, sei lá, fazendo racha na estrada, ou é a galera lá dançando na chuva em faculdade federal há 20 anos gastando dinheiro público para não se formar. Então, o eleitorado são polos opostos, já tem briga entre eles desde sempre, mas a partir do momento que um dos lados ganhar, o outro lado vai ficar mais agressivo, vai querer tripudiar, e o lado do Bolsonaro é bem mais violento, então se o Bolsonaro ganhasse eu acho que vai ser pior um pouco, mas não vai ser muito bom se o Lula ganhar também não. O ideal seria se nenhum dos dois ganhasse, que os dois vão ficar putos igual. Mas a gente vai ter uma polarização maior e eu acho que a gente vai ter uma posição pior no Congresso também. Literalmente qualquer coisa que um falar, o outro vai discordar, e os dois têm bancadas enormes. Aliás, o Bolsonaro não, porque ele tá no PL agora, que o PL não tem nada, mas os dois eles vão ter, esperado que eles tenham bancadas enormes, que ainda a discussão é feita em torno dos dois. O Rio de Janeiro tá entre um bolsonarista e um lulista, o São Paulo tá entre um bolsonarista e um lulista, todo mundo entre um bolsonarista e um lulista, então eles vão ter bastante força no legislativo, mesmo que não ganhe o executivo. Mas você citou os eleitorados, você citou os polos mesmo, né? Uhum. Mas, assim, a grande maioria, o eleitor que o Trump falava, eleitor silencioso, eu prefiro falar o cara que compra carne no mercado, tenta comprar carne no mercado, ele é mais flexível, né? Ele é mais flexível, sim. É o eleitor satélite, né? Lá nos Estados Unidos eles chamam do eleitor do swing states, que é aquele lá que vota em quem tá fazendo de passar menos fome. Isso, eu acho que é essa a diferença. Mas esse cara, assim, e aí você vem começando a ver, tipo, apoio pro Lula da Federação das Indústrias, por causa do o presidente agora era filho do Zé de Alencar, então ele é mais neutro. Você vê os caras participando. O cara da Renner, que até tempo atrás apoiava o Bolsonaro, agora apoiando o Lula. Eu não sei se só uma coisa, Belca, eu não sei se é um apoio ao Lula, né? Não, é contra o Bolsonaro. Isso quer aliás, a preferência é que fosse outra pessoa além do Lula, né? É exatamente a favor do Lula, né? Parece ser mais algo contra o Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Então, nesse sentido, se ele ganhar, e assim, eu acho particularmente, falo há muito tempo atrás, para mim o Bolsonaro vai ganhar essa eleição. Porque a gasolina tá caindo, e a gente sabe que isso vai custar em 2023, mas vai cair. Vai melhorar um pouquinho o cenário econômico com o custo de 2023. Mas o eleitor que passa fome, não sei se ele vai ter essa visão que pode ser que a conta chegue um pouquinho mais para frente. Não sei. É especulação minha, tá? Se o Bolsonaro ganhar, e toda essa rejeição que é acumulada hoje, que é significativa, será que ele vai conseguir... O Centrão não vai cobrar mais caro para dar sustentabilidade para ele? Aí você entra no assunto legal. Eu também sempre defendi que o Bolsonaro vai ganhar essa eleição, porque... mesmo antes dele ter feito todo esse negócio de Auxílio Brasil a 600, diminuir o ICMS, etc., eu acho que o pessoal lá em torno do Lula tá muito com a sensação de que já ganhou e tá se descuidando. O Lula toda hora dá uma derrapada, o pessoal também faz uma cagada, e o Lula vai perdendo o Lula já chegou a ter mais de 20% de frente ao Bolsonaro, exceto no Datafolha, que ele ainda tá com 18%, tá quase caindo para 2 dígitos, para 1 dígito só na maior parte das pesquisas. E, de fato, aqui em Americana já tá álcool a 3,55. A gente esquece que antes do Bolsonaro o álcool tava a menos de 3 pila em alguns lugares, mas hoje tá em 3,55, já chegou a quase 5 pila por aqui. O pessoal vai se lembrar que era quase 5 pila e caiu bastante nesses últimos tempos e talvez vote no Bolsonaro por causa disso. A discussão que a gente faz aqui em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, ele é muito diferente da discussão que se faz mesmo, igual o Belco falou,
Nordeste, né, no interior da cidade, naquelas cidades em que tem um posto de gasolina só e o pessoal hoje em dia faz fila para abastecer porque tem que aproveitar o preço do jeito que tá. De fato, se as pessoas se virem que o Bolsonaro tá melhorando a economia, se virem que gasolina não tá mais R$6,50, a gasolina tá R$4,90, não vai lembrar que a gasolina tá mais cara ainda do que tava antes do cara assumir, vai lembrar só que já foi mais cara e o Bolsonaro tá melhorando a economia, isso acontece mesmo, e tá subindo, ele tá subindo bastante. Medidas financeiras, medidas econômicas demoram alguns meses para serem sentidas, por isso que ele se esforçou tanto para aprovar a PEC Kamikaze há 3 meses antes da eleição, porque aí pode ser que já sinta naquela época. A esperança do Bolsonaro é chegar no segundo turno, na verdade, que ele precisa chegar no segundo turno, que no segundo turno vira uma guerra de xingamentos, não vira mais uma guerra de propostas, e o Lula tem um telhado de vidro maior, eu acho. Ele já governou o país por 8 anos, a Dilma governou o país por mais, acho que 5 ou 6 anos. O telhado de vidro é maior e pode ser que ele consiga convencer mais gente, que vai ser pior se ele não ficar naquelas disputas ideológicas. O problema do Bolsonaro é falar que, o Lula vai transformar o Brasil numa Venezuela. A maior parte das pessoas nem sabe o que significa isso. A maior parte das pessoas está preocupada se vai conseguir comprar carne no açougue, comprar colocar frango na mesa, não está se preocupando com o país vizinho. Mas se ele falar de corrupção, falar da crise que era no governo Dilma, que realmente teve uma crise bem grande, que a gente está quase conseguindo imitar, talvez ele consiga angariar esses votos para ele e no segundo turno ganhar com uma margem bem pequena. Se ele ganhar, vai ser com uma margem bem pequena, que significa que também vai ter uma margem bem pequena no Legislativo, porque o Legislativo ele praticamente sempre imita a eleição do Executivo. Só uma coisa em relação. Eu vi eu não lembro qual. Eu vejo várias coisas no YouTube. Eu vi estavam destrinchando a pesquisa do Datafolha. E é isso que o Velco falou, que, por exemplo, baixou rejeição. Eles pegam por faixas de, por exemplo, os mais pobres, até tanto 2 salários mínimos, pessoal de classe média, essas coisas. Por exemplo, o Bolsonaro avançou bastante a aprovação nas classes mais baixas. Todavia, nas outras classes ele tinha caído, né? O Lula tinha subido por conta disso. Talvez seja por conta dessa consciência, né? De que vai chegar, a conta vai vir ano que vem, né? De que de repente essa galera não tô chamando ninguém de burro, tá longe disso, tá? É que aquilo que a galera se pensa com agora. Eu quero saber quanto que tá o combustível no dia que eu for votar, entendeu? Não tô preocupado que se em janeiro vai dobrar, entendeu? É só um comentário. Só para concluir, eu acho que o mundo, Maslow foi o cara que fez a pirâmide mais perfeita, né? Você vai diminuindo as possibilidades, você vai pro básico, né? O cara tá mais simples, tá preocupado com comer, um pouco de segurança, tal, né? Vai subindo até o turma que se preocupa com o ativismo do STF. Mas, assim, a pirâmide mais baixa tá preocupado com o imediato. Então, nesse efeito, pode ter efeito mais primário, né? Só que também tem um outro fator. Nós estamos tendo uma crise inflacionária causada por demanda, né? A oferta é muito baixa para a demanda que a gente tem. Se você injetar mais R$1.000 por caminhoneiro e mais 200 conto por beneficiário de Bolsa Família, Auxílio Brasil, sei lá que diabo que é, também vai ter mais gente comprando e com mesma quantidade de produto. Pode ser que aumente o preço do produto e a pessoa que está no meio, que não recebe nenhum auxílio, sinta mais. É um negócio assim muito aleatório, né? Isso é engraçado porque, beleza, isso é verdade, mas ninguém vai poder falar nisso porque todo mundo votou a favor, né? O PT não vai poder chegar e falar, não, olha, vai aumentar a inflação, porque o que a gente aprovou com nossa ajuda vai no futuro ferrar a gente. Então o Bolsonaro só vai ter ganhos com isso aí. Eu acho que foi uma jogada muito de mestre dele ter esse aumento. Esse aí ele enquadrou todo mundo, porque se você vota contra, igual o Zé Serra, porque não tem perspectiva eleitoral mais, né? Todo mundo vai apontar pra você e falar, você votou contra. Olha, ele não quis dar dinheiro pra você, né? Ele enquadrou mesmo todo mundo. Eu quero pedir licença ao professor Estevão. E aqui é o seguinte, as pessoas vêm, a gente conversa, mas eu queria saber dessa vez a opinião do Bruno. Bruno, o que você acha que vai acontecer? Tanto de um lado ou de outro? Eu acho que a gente tá fudido, tecnicamente falando. Eu acho que a gente vai passar por uma grave crise econômica, pior que agora.
eu tô falando porque, porra, eu tenho um negócio próprio, eu tenho academia. Então, nunca mais a academia foi o que era depois da pandemia, tá? Tudo bem, teve a pandemia, só que, por exemplo, teve uma vez que, porra, deu sinais de melhora. Aí veio o aumento do combustível. Cara, do nada, assim, sei lá, 20% dos meus alunos saíram. Porque falou, mano, não tem como. Porque não é nem todo mundo que mora perto de mim, entendeu? Então tem gente que vem, porra, tem gente que vem de outras cidades aqui da região. Tem gente que vem de Nova Odessa. Eu já tive cara de Hortolândia. Tem cara que vem do Zanaga, que é longe, igual qualquer outra cidade daqui. Mas os caras falaram, cara, não tem como, não dá para eu pagar o combustível, entendeu? Ou eu tenho combustível para ir trabalhar, ou eu tenho combustível para ir para academia. Então eu senti isso, entendeu? Então para mim, eu acho que o negócio vai ficar pior, porque não é à toa que se chama pacote de bondades, né? Vamos ver como é que vai estar a partir de janeiro. Eu acho que vai ser pior. Eu acho que a gente vai ter um 2015 2.0 piorado. Enquanto nós não tivermos uma pessoa que está interessada em projeto de governo mesmo, de país, não vai ter o que fazer mesmo. Hoje é muito eleitoral. Esse negócio de reeleição chega a se destruir o Brasil com essa graça, porque vai chegando os 2 últimos anos de governo, o cara vai começar a aumentar gasto público e se vira depois. O único presidente que conseguiu sair mais popular no segundo turno do que no primeiro foi o Lula, mas mesmo assim, no segundo mandato dele, o país estava muito pior do que no primeiro. Foi tudo muito, muito circunstancial também, né? O mundo estava favorável ao Brasil naquela época, né? Vamos colocar assim, economicamente falando, né? O Brasil, eu sempre lembro que eu aprendi isso assim na escola, o Brasil é um país marginal no sentido que fica à margem do que acontece de importante no mundo, né? Aquele papo de onda, lembra? Da onda que vai chegar, vai vir uma marolinha. Uma coisa que eu aprendi, tem alguém pregando alguma coisa aí. Eu não sei se isso é certo ou se é errado, né? Mas pelo menos foi o que eu aprendi. O Brasil é muito refém do que acontece no mundo. O Brasil não é protagonista. Então eu acho que a gente vai ser bem difícil, cara. Bem difícil. Não, mas temos uma coisa, né? A gente é protagonista na questão das commodities. Em 2002 eram as commodities minerais que estavam bombando, e agora são as commodities agrícolas. E isso nos qualifica, né, como players ainda. Enquanto eles dependerem das nossas commodities, a gente vai ser relevante. O que é o problema da Argentina, né? A Argentina já não produz mais nada relevante para o mundo. Vai produzir carne, Mato Grosso vai produzir mais carne que a Argentina inteira. E aí? O Mato Grosso é maior que a Argentina inteira, cara? Eu acho que não. Mas tudo bem, vamos ficar nessa, eu acho. Porra. Hã? É fácil ver aqui, ó, tamanho Argentina. E enquanto isso, a outra coisa que eu queria falar com vocês é a questão de enfrentamento de congresso, do político, né? Quando você começa a fazer PEC eleitoreira, todo mundo sabia que tem uma regra: você não pode gerar gastos em ano eleitoral. Essa regra foi pro saco. Só um minutinho. Tá vazando um áudio de alguém aí com alguma coisa esfregando no microfone. Pera aí, então sou eu que botei o fone aqui. Pera aí, de repente eu vou sair e vou voltar. Beleza, valeu. É na barba, né? Vai lá, Vel, continua. Não, negócio de aprovar emenda, qualquer coisa que gere gasto em ano eleitoral. Nunca, todo mundo sabia que isso era sagrado, não é mais. Você dá, como foi lá, o indulto individual, graça, né, pro aliado político. Nem o Zé Dirceu mereceu a graça. Essas violações, assim, que eu falo, violação do decoro. Quem garante que o próximo, independente se for o Lula ou for o Bolsonaro, vai respeitar daqui pra frente? Meio que abriu a porteira, né? Abriu um precedente agora, né? Abriu um precedente. O Brasil é um país que está eternamente necessitado de reformas, né? A gente precisa mudar praticamente todo o país para ele voltar a funcionar direito, porque realmente tem muito precedente que, obviamente, os oponentes vão reclamar, mas vocês fizeram primeiro. Então é meio complicado. O Brasil, ele parece que sempre anda para trás. Aquela briga de criança, né?
E só para fazer justiça para a Argentina, tá? A Argentina tem 2.780.000 quilômetros. O Amazonas tem 1,5 milhão. Grande pra caramba. Grande pra caramba, não é? Pô, é quase o tamanho de um estado brasileiro, não é grande pra caramba. É maior. A Argentina eu falo que é o primeiro país não continental, né? Que os outros todos, os grandes são continentais. Daria pra ser um continente em vez de um país. Mas é grande. E aí, Alexandre? Tá aí ainda aí? Não, tô aqui, voltei. É que o pessoal liga pelo WhatsApp, aí corta o som de vocês. Aí lasca tudo. Certo, mas ficado. Bom, o lance é o seguinte, vamos dizer assim, na fantasia do delírio, o Lula ganhou. Daqui a 6 meses, uma crise, tipo assim, junho de 2023, uma crise danada, uma crise, culpa do Bolsonaro. Ele tá com a desculpa perfeita. Tá tudo ruim por causa do Bolsonaro. Até hoje falam que o Brasil tá ruim por causa do PT, Isso vale pros dois lados, né? Vale pros dois lados, né? Acabou de falar aqui, pô. As pessoas falam que o Brasil, que esse valor do combustível hoje é caro por causa da corrupção do PT. Tem 10 anos, 10, 15 anos isso aí. Vai ser a mesma coisa, Aliás, você lembra do mote do Lula na 2002, né? Vamos comparar com o governo anterior. Era o mote dele, né? Mas não só ele, né, cara? Todo cara faz. Acho que o FHC, não sei. FHC não tinha base, né? Então, mas todos os caras fazem. O Bolsonaro vive de fazer isso. É a política da terra arrasada. E o PT, entendeu? Volta e meia eles soltam dessa, mano. Porra, então... mas tem uma diferença, né? O Lula falava, no seu tempo o salário mínimo era tanto, no meu é tanto, né? O IPT é aquela desculpa, você não tem mais argumento nenhum. E o PT? E o Lula? E o presidiário? Mas o filho do Bolsonaro comprou uma mansão que oficialmente custa 8 milhões, né? Mas se for aqui americana, você vai achar casas muito menor por muito mais caro. Mas tudo bem. E o PT? E o filho do Lula que tem a Ferrari de ouro? A vida do rico é diferente, velho. Porra. Cara. Sabe o Oscar? Oscar, jogador de futebol? Sei. Tá vindo aqui pro Flamengo aqui, ó. Já assinou, parece que já assinou, né? Só falta confirmar só. Tem um prédio aqui, cara, que é praticamente dele. E é um apartamento por andar, apartamento de quase 2 pila. É assustador, assim, como que tem gente... 3 são deles. É um negócio assim, tipo, aqui americana tem muito cara com grana, os caras fazem empreendimento imobiliário e já sabem pra quem vai vender. Flávio Conceição, Oscar... Playboy mesmo. É um negócio absurdo. E tem um condomínio aqui caríssimo, que é onde esses caras moram, né? Estevão, né? Estevão mora lá. Isso. É casa de 10, 15, 20 milhões assim. E você olha e fala assim, não é pra tudo isso, cara, mas é quanto eu tô pagando. Cidade de Playboy. Eu queria fazer outra coisa sobre o futuro, pra perguntar pro professor Estevão. O Brasil leva essa Copa, professor? O Brasil vai ser hexa, isso aí eu tenho certeza. Não é exercício de futurologia, isso aí é óbvio, né? Mas em 2022? Eu acho que se o Brasil não ganhar, a seleção ganha. É que a eleição é antes da Copa, né? É antes. Então, se o Brasil não ganhar essa Copa, uma outra seleção vai ganhar, isso é certeza. Não, isso aí eu acho. Não vai merecer, com certeza, se outra seleção ganhar essa Copa, não vai merecer, porque o Brasil merece esse hexa aí, mas fazer o quê? Às vezes milagres acontecem, né? Ô, Estevão, uma coisa, você falou um negócio de plano de governo. Ao que parece, ao que consta, o único que tem é o Ciro, né, cara? Ciro tem. Ciro, ele é o candidato mais sólido nesse sentido, ele já tem um plano de país que ele... eu tenho o livro dele aqui, do plano dele, já é o segundo livro que ele escreve sobre isso, toda entrevista ele fala sobre esse plano. Então o Ciro, ele tem todos os problemas do mundo que eu tenho com ele, mas o cara, com certeza, é o único que hoje tem um plano sólido a seguir. Então vamos aqui, dentro da que a gente está conversando, como seria o Brasil com o Ciro? Se acontecesse um hecatombe nuclear e o Ciro vencesse as eleições, no primeiro turno ainda. O Ciro, ele é desenvolvimentista, igual o Bolsonaro, mas ele tem a cabeça mais no lugar, ele sabe onde, né, os passo a passo a seguir.
Imagino que ia ser melhor do que essas duas opções, mas ele não teria muito apoio do Congresso para fazer as coisas que ele vai fazer. Primeiro porque a gente entrou nesse assunto, ele não teria dinheiro, o plano dele custa bastante caro, e bastante caro tanto em dinheiro quanto em moeda política, né? Ele quer quer tributar dividendo, por exemplo, que é uma coisa que, enquanto você está tributando as empresas, beleza, porque os grandes ricos estão ganhando dinheiro na bolsa. Você começar a tributar dividendo, aí ele vai ter uma revolta total nas mãos dele, ele vai ver com a força que tem realmente a elite brasileira quando você mexe no bolso deles, que a gente nem começou a sentir isso ainda. Mas você pega o Ceará como exemplo. O Ceará, dentro do Nordeste, é meio que um oásis, né? Um estado que tem uma educação boa, uma segurança boa. A micropolítica, quando ele tá em casa, quando ele tá com apoio, ele conseguiu fazer uma coisa mais estruturada. A nível Brasil, eu acho que ele ia sofrer com a falta de apoio. Eu acho que ele não ia ter apoio para fazer as coisas dele. Talvez conseguisse, nos 100 primeiros dias, aprovar uma ou outra reforma mais importante, mas acabou a lua de mel, ele ia sofrer principalmente com o PT. O PT nunca nunca foi, na verdade, segundo plano de outro partido de esquerda. A gente não sabe como que o PT ia lidar com ter que aceitar favor do Ciro, aceitar um ministério aqui em troca de apoio, essas coisas. Acho que ele ia sofrer muito boicote, principalmente dentro da esquerda, mais da esquerda que da direita, na verdade. Ele foi um bom ministro, na sua avaliação? Olha, ele foi ministro 2 vezes, né? Ele foi ministro da Economia, ele foi ministro do Desenvolvimento Regional. Eu não me lembro quantas vezes que ele foi ministro. O Ciro, eu acho que nesse caso ele é mais conversa do que realidade, porque ele foi um ministro bom pro Real, numa época que o Real ele já estava quase todo formulado. O que o Itamar precisava? Ele precisava de alguém que falasse muito bem, que convencesse o povo da necessidade do Plano Real, porque era uma coisa super complicada. O Plano Real até hoje é difícil de se entender quando você pega o negócio na mão de paridade de moeda, de trocar o cruzeiro para uma moeda mediadora e depois para o real, e tudo meio atrelado ao dólar. O pessoal, o FHC falava isso para a população não queria nem saber. Chegou o Ciro convenceu a população do tanto que era importante o Plano Real, a população ficou a favor e o pessoal teve que votar a favor. Então o Ciro ele foi muito importante nisso daí, mais do que na formulação. O Real ele foi muito bem aceito por causa dele. Agora, foi um bom porta-voz, então. Foi um bom porta-voz. Como ministro da Integração Nacional do Lula, ele foi ministro da Integração Nacional, eu não me lembro que ano, acho que foi no primeiro governo, eu não sei muito, não conheço muito. Não ficou marcado como da economia, né? Não ficou tão marcado, exatamente, não ficou tão marcado como da economia. Não sei dizer se ele foi bom ou ruim. Nesse caso, na verdade, eu nem sei o que ele fez nesse ministério. Só para eu encerrar minha parte aqui, dentro desse exercício que a gente está falando de fazer projeções, a gente está falando aqui de um lado vencer ou outro, mas a gente está partindo, acho que, do princípio do segundo turno. Mas vamos supor numa vitória de qualquer um dos dois no primeiro turno. Isso muda um pouco de figura, mostra mais força ou não? Vai ser indiferente com tudo isso que você já falou pra gente? Primeiro turno... Bom, primeiro que o Bolsonaro não tem nenhuma chance de ganhar primeiro turno. Isso daí... Não, mas dentro de uma hipótese. Vamos supor que isso ocorra. Se for em primeiro turno, vai radicalizar o discurso, muito provavelmente, de fraude, porque esse discurso já está sendo construído desde lá de 2019, tanto pelo Bolsonaro quanto pelo Lula. Então, assim, o Bolsonaro construi, mas o Lula pode aproveitar. Se o Lula ganhar em primeiro turno, vão radicalizar falando que, olha só, as urnas são fraudadas mesmo. Se o Bolsonaro ganhar, aí sim que todo mundo vai achar que é fraude, porque os militares estão sempre tentando se meter nesse negócio. Olha só, eles conseguiram hackear o sistema para dar apoio pro Bolsonaro. Vai ser muito radical, vai ter... Os 2 primeiros anos de governo vai ser só pedido judicial de recontagem de votos, de cassação de chapa, de não sei o que. A gente vai estar tão ocupado com essa treta de instabilidade política que tudo que acontecer no Congresso a gente vai passar meio batido por nós. Vai ser uma cortina de fumaça por 2 anos. E quando tem cortina de fumaça, as coisas ruins acontecem, a gente nem fica sabendo. Eu acho que eu prefiro que seja em 2 turnos. Mas uma coisa, você não falou que, por exemplo, o Congresso, a eleição do Congresso reflete o que foi a eleição?
Então, nesse caso, se alguma das partes cogitar a fraude nas eleições, como é que ele vai explicar? Vamos supor assim que como é que ele vai explicar esse aumento de votos no Congresso, por exemplo? Assim, vamos supor que o Bolsonaro, por exemplo, vamos supor que o Lula vá falando, não, teve fraude e tal. Mas vamos lá, o Bolsonaro vence em primeiro turno e elege uma bancada grande. Um exemplo, tá? Como que se contesta isso? Você vai contestar tudo ou só a questão? Porque o Bolsonaro, pelo que eu entendo, ele contesta só a eleição presidencial. O resto ele não fala, né? E você mesmo colocou, a votação do Congresso geralmente reflete a votação pro presidente, tá? Como você acha que vai ficar esse tipo de coisa? Aí eu já não sei. Esse negócio de que a eleição presidencial reflete a do Congresso é mais uma questão de teoria política mesmo. Então as pessoas, de modo geral, não estão nem aí pra saber isso. Eles estão aí pra eleição de presidente e nem lembra pra quem que eles votaram pra deputado. Então acho que perde um pouco de força, porque teve fraude pra eleição de deputado. Grande coisa, a eleição proporcional, ninguém entende como funciona, ninguém lembra em quem votou. Mas presidente, você lembra em quem você votou? Presidente, você briga com sua família por causa disso. Eu acho que se você só falar do presidente e ignorar o resto, o pessoal nem vai prestar atenção no que aconteceu no Congresso. Não, mas eu digo em questão de argumento mesmo, para poder defender que teve ou não teve fraude. O fato de você eleger uma bancada, ele não está dizendo que... Vamos supor, dentro de um exemplo, tem voto em massa para deputados bolsonaristas e o Lula vence. Isso vai ser uma coisa meio estranha, certo? Sim. Ô Bruno, o cara falou que foi roubado uma eleição que ele ganhou, cara. Você vai querer lógica no sistema? Olha, tudo bem. Então, é isso que quebra, né? Você fala, cara, é aquela história, para mim é muito esquisito o seguinte, alguém que usa aplicativo de conversa, de comunicação, usa programa de banco, usa e-mail, reclama de segurança de urna, né? Por que não reclama das outras, continua usando as outras coisas que acho que são até mais fáceis de se poder burlar do que o sistema das urnas, mas isso não é o caso. Mas, cara, eu não sei, eu acho que tem uma coisa que você falou também aí, talvez esse discurso esse papo de fraude por uma das duas partes, que você colocou, vai ficar os 2 anos discutindo isso, pode ser até bom, né? Pra quem vencer, né? Pra quem vencer, com certeza, porque aí quem fizer maior bancada vai provar o que quiser. O foco vai ficar nessa discussão e o resto vai que vai, né? Sim, pra quem vencer é muito bom que a gente não preste atenção no que tá acontecendo no Congresso, preste só atenção alimentar a militância nessa briga, né? Deixar o pessoal brigando no Instagram falando que não, teve fraude, não teve fraude, e o pessoal lá aprovando o que eles quiserem. Galera, a gente precisa liberar o Estevão. Ou Velco, tem mais alguma aí? Tem, eu acho que na verdade é a questão mais básica, né? Vamos supor, se o Bolsonaro ganhar a eleição, não tem discussão. A transição é entre ele mesmo, né? Se ele perder a eleição, na minha opinião, acho que não vai ter transição, né? E dia 1º quer dizer, o Lula vai estourar tudo que puder e nomear tudo que conseguir para tentar inviabilizar o governo do PT em 2023, né? Mas assim, vamos supondo que vai ter retaliação do PT, Bolsonaro vamos tirar o levantamento desses sigilos de 100 anos, vamos partir para cima, porque o maior medo dele é ser preso. Cara, eles precisam fazer isso, né? Na verdade, não é nem uma questão de retaliação, os sigilos que o Bolsonaro coloca, eles são meio absurdos, o PT precisa levantar isso, até por uma questão de transparência, apesar de que isso aqui no mundo ideal, mas vai ter sim, o PT vai liberar, vai ganhar a presidência, vai ganhar bastante no Senado, ganhar bastante na Câmara, muito provavelmente a gente vai começar a ver CPI CPI da rachadinha, porque eu duvido que, mesmo que o Bolsonaro perca, os filhos dele percam, então os filhos dele ainda podem ser alvo de CPI para caçarem eles e tudo mais. O Bolsonaro vai ser alvo de retaliação até do judiciário, provavelmente, para começar a investigar ele civilmente, não mais com foro privilegiado, e tanto que estão discutindo a questão de senador emérito, né, que eles chamaram. Vitalício. Vitalício, que aí os ex-presidentes sempre vão ter foro privilegiado.
Então o cara, ele tá com medo com razão de começarem a retaliar ele, porque ele fez muita cagada nesses 4 anos de governo dele. O PT tem muita coisa que ele pode soltar a público pra minar a popularidade do cara pelos próximos 20 gerações. É assim, né? A coisa mais básica do mundo que não deveria ser nem polêmica. Supondo que esse cara tenha tomado vacina, você quebra o discurso dele pro resto da vida. E eu não tô falando que ele tomou, pelo amor de Deus. Eu tô falando, Eu se tomara esqueci que que sim. Nossa, esqueci que ele tinha colocado sigilo nisso também, né? Então, é uma coisa besta, pelo amor de Deus. O que alguém vai colocar sigilo na carteira de vacinação? Vai! Dane-se. Então, imagina só, cara de Não, surpresa que os militantes vão ficar, né? A pergunta é a seguinte, Alexandre, se tirar o sigilo e descobrir que ele vacinou, você vai se vacinar? Ele está imunizado porque ele pegou Covid e, segundo estudos lá de Israel, quem pegou Covid e se curou tem 27 vezes mais proteção do que quem tomou 200 doses de vacina. Não foi isso que eu te perguntei. Você não pegou Covid, pegou? Não. Então, você vai tomar vacina ou não? Por enquanto, não. Pode ser que eu venha tomar vacina no futuro, porque, tipo assim, eu vou ter que viajar. Não tem jeito de pegar o avião sem vacina essa parada. Mas daqui pro futuro, talvez melhore a vacina, né? Faz igual uma amiga minha, mudou para os Estados Unidos sem tomar vacina. Teve que ficar 15 dias no México. Mas ficou super barato para ela. Ela conseguiu entrar sem tomar vacina? Você tem que fazer lugares com barreira sanitária. O México é mais seguro sanitariamente que o Brasil, né? Então você fez essa... Tá. Valeu. Não bom saber disso aí. Não sabia. Só que você vai pagar... Se você vai pra Disney, 7 dias na Disney e fica 15 dias no México. Tá valendo, pô. O México é um lugar bom, cara. Não, eu gosto do México. Não tô falando não, mal, mas mas você assim... ficar dentro do quarto, rapaz. Tu não pode ficar dentro do não é... Você não vai pra Acapulco. Você não vai que eu fazer encontro lá o Bolanhos. Lá o Bolanhos já morreu, né? A dona Florinda, sei lá, cara. Alguém lá, pô. Você vai fazer quarentena, Xará, no hotel. Mano. E não é daquele hotel em formato de pirâmide em Acapulco, né? É lá na cidade do México, quase que é aquela, como chama? Aquela cidade, Tijuana. Riba, lá, barra, lá senta, lá dentro. Tá lá em Juárez, lá, ó. Lugar mais desgraçado do mundo. É muito... Você vê que ele começa tentando falar sério, né? E termina Tigres, né? Eu posso encerrar aqui fazendo a minha futurologia? Vai. É a futurologia. O Bolsonaro vai ter que sair um dia. E alguém vai ter que entrar no lugar lá para presidente. E o próximo presidente já falou. O Brasil está condenado a crescer 10 anos seguidos. Progresso para cima. Foi o Paulo Guedes. Futuro presidente do Brasil 2026, né? É isso aí. Tanto é que o cara eu tá concordo. apocalipse na live, né? Que comece o mimimi. Não, eu concordo com ele. Paulo Guedes não pode ir no mercado que as pessoas abraçam e agradecem ele, né, gente? Ele não vem no mercado que eu frequento, não, Xará. Eu já imaginei Paulo Guedes, cara, um dos caras mais ricos do Brasil, indo lá no dia da Avenida Iacanga, comprando produto da marca Dia. Assim, esse cidadão, será que é bom? Será que ele vai comprar uma casa americana? Será que ele tem essa grana pra comprar casa americana? Não sei, eu acho que não tem não, cara. Não. O Paulo Guedes deve fazer uns 3 mil reais limpo todo mês, mano. Sim, verdade. Por hora. 3 salário mínimo sem benefício. Então é isso aí, Estevão. Muito obrigado, cara, por sua presença aí, por ter disponibilizado um tempo. Agradeço a sua esposa também por ter permitido que você venha. Deixa suas arrobas aí, pra piada não morrer sempre. Nunca, aliás, piada não morrer nunca. E, cara, fala também do seu curso aí, como é que tá? Eu vi que você já lançou, tá fazendo live. Fala pra gente aí. Não. Bom, vou começar com arroba, né? Porque se não tiver isso aí, a live não acaba. Estevão M. Gouveia. Eu lancei o curso naquele período que eu tava na correria, não consegui aparecer aqui, já fechou e tudo mais. Mas eu tô montando outro para setembro. Eu espero participar da live mais vezes aqui para falar dele. Sobre eleição, tudo que você precisa saber antes de votar, para não ir na urna lá e na hora H você não saber onde vai ter o voto, você não saber o que faz um deputado, o que faz um senador, porque hoje é a realidade da maior parte da população, né? Você vai lá votar só pra você não ter que pagar R$3 de multa no mês seguinte. Boa. Vel, quer um recado final? Não, só agradecer o Estevão. Você já agradeceu, mas eu ia reiterar os agradecimentos. Eu gostei muito do programa, achei muito bacana. E esse programa é especial pro William, que foi ele que deu sugestão para nós. Obrigado, William.
Valeu, William. Não sei quem é você, mas obrigado. Valeu. Alexandre, recado aí, Alexandre. Agradecer ao professor Estevão aí, né? Obrigado aí, professor. Valeu. Gostei. Beleza, então, gente. Muito obrigado. Domingo a gente está de volta aí. Galera, grande abraço para vocês. Fomos. Fui. Valeu. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.